Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Carla, veterinária do Pet Care Hospital Veterinário. Hoje eu vou contar um pouco para vocês sobre alimentação e sobre boa condição física de cães e gatos. Doutora Carla, a ração é mesmo o melhor tipo de alimento que eu posso dar para o meu pet? Né, a ração é o produto indicado para alimentação de pet, de cães e gatos. E a gente gosta muito das rações super premium. As rações super premium, elas podem ser um pouquinho mais caras, mas elas têm uma quantidade ótima de nutrientes, além de proteína de boa qualidade, proteína de frango geralmente. E o animal come menos, as fezes dele são menores, mais consistentes. Eu acho que isso favorece bem o convívio familiar. E a gente pode optar por alguma ração, alguma alimentação, tipo que a gente faria em casa, tipo alimentação caseira. E a gente teria que ter um controle sobre a quantidade de óleo, tem que ser um óleo de girassol, um óleo de canola, tem que ter uma quantidade certa de proteína. Proteína a gente teria que pôr de boa qualidade, que seria peito de frango, seria uma carne magra, ou peixe e sem espinha. Ah, a gente teria que colocar, às vezes, clara, ovo, sais minerais, verduras, legumes como cenoura, chuchu, beterraba. Eu acho que isso daria um pouco de trabalho, ela tem que ser fresquinha, tem que ser feita toda hora. Então, o tipo de alimentação constante para o animal, de um tipo só, ele favorece a qualidade de vida dele e a longevidade. O pessoal está perguntando aqui já, posso alimentar meu cachorro 2 vezes ao dia, meu gato? O que é ideal? Deixar a ração lá o dia todo ou ter hora para alimentar? Teoricamente, para cães, a gente alimenta de 2 a 3 vezes ao dia. Porque a gente não quer distender muito o estômago e a gente quer uma quantidade, uma quantidade de distribuição de nutrientes no organismo durante o dia todo. A gente come 3 vezes por dia. O animal, no mínimo 3 vezes, no máximo 3 vezes por dia. Acho que o ideal, talvez, para quem não puder, quem sai de manhã volta à tarde, 2. A quantidade certinha para o peso dele. Para gatos, existem algumas teorias que a gente diz que tem que deixar a ração à vontade, para ele toda hora comer um pouquinho, porque assim ele se movimenta mais, ele vai fazendo a digestão, ele mantém o nível, que a gente chama de pH no sangue, devido à alimentação, durante o dia inteiro. O que acontece é que se ele começar a comer muito e tiver ração à disposição o dia inteiro, pode ser que ele fique obeso. Então, Legal. Ó, doutor, o Elinei aqui tá falando assim: tem dia que meu cachorro não quer comer ração e eu compro pão. O Heron tá falando que dá um pedaço de presunto todo dia de café da manhã para os cachorros e eles gostam de pão de queijo. Que pode ou não pode? O que eles não podem comer? a gente está até aqui com o folhetinho, vai ajudar aqui. Duas fatias de presunto, elas já dão 10% de caloria a mais na dieta do seu cão. Então, acho que assim, você até pode dar se não faz mal para ele. Para alguns cães vai fazer mal, vai vomitar e vai ter diarreia. Mas se ele está acostumado, peito de peru, presunto, a gente tem que. Tudo bem, você dá 2 fatias de manhã, mas você tira um pouco, 10%. Se você dá 1 quilo de. 1 quilo não, né? Mas se você dá 200 gramas de ração, por exemplo, para o seu cão, você vai dar 180 gramas. Você vai diminuir 10%. A Maria Elisa perguntou se tem problema dar frutas. Que fruta que pode, que fruta pode, ou nenhuma pode. Não. Cuidado tem que ter com uva. Uva mata cão. Nunca dê uva. Uva passa, uva fresca, ela pode dar um problema seríssimo, inclusive de falência renal. Então, muito cuidado com a uva. Agora, mantenha sempre o mesmo tipo de fruta. Então, às vezes você pode. Tem gente que dá pera, tem gente que dá um pedacinho de maçã sem casca, mamão. Eu acho que essas frutas, não sendo muito ácidas, não fazem mal. Mas tem alguns animais que sofrem muito e chegam a ter até pancreatite por conta de nunca ter ingerido uma qualidade de fruta. Tipo, outro dia tinha um
no hospital com pancreatite seríssima porque comeu caqui, sabe? O proprietário de um pedaço de caqui. Então, acho que eu iria mais nas frutas que a gente conhece mais, que fazem menos mal, que a pera, a banana e o mamão. Doutor, e questão de peso ideal, como eu sei? Então, isso é uma dica bem legal que a gente tem, que a gente dá. O animal com 10 meses de idade, ele deveria ser pesado. E esse é o peso ideal para o resto da vida dele. E aí a gente pesa esses animais em intervalos de 2 em 2 meses. Se o animal, vamos falar de um filhote. O filhote com 10 meses ele ainda é ativo, faz bastante exercício. Você está dando a quantidade prescrita de ração recomendada no saquinho. Aí, com o tempo, ele começa a ficar mais calmo, brinca menos, faz menos exercício. O que, que acontece? Ele está comendo a mesma coisa e gastando menos. Então, ele vai começar a ficar obeso. Você pesando a cada 2 meses, você vai perceber rapidamente que ele ganhou peso. E aí, você já diminui a quantidade de ração. Nesse momento, você aumenta a quantidade de exercício até ele voltar ao peso ideal e depois continua com a dose mais baixa de ração. O grande lance é assim, é sempre ter uma tabelinha que você tenha uma referência do peso do seu animal. Não deixar aumentar de jeito nenhum, porque pode causar problemas nas articulações, nos ossos. Os animais começam a ter uma doença que a gente chama de osteoartrose por causa do peso. Gato e cão mais velho, dependendo de... Gato, com certeza, e cães de algumas raças, por exemplo, labrador, poodle, Yorkshire, pug, as raças pequenas, elas podem desenvolver diabetes secundária à obesidade. Então, a gente vai controlando. Se a gente vê que está saindo do controle, o animal aumentou 10% do peso dele, acho que a gente deveria procurar um veterinário e uma orientação de como fazer essa redução, principalmente em gato. Muitas pessoas que os gatos ficam obesos e querem fazer dieta, eles acabam, o gato acaba tendo uma doença que chama lipidose hepática e acaba morrendo. Então, assim, muito cuidado na hora de fazer redução de peso em gato. Um gato, para perder peso, para chegar no peso ideal, geralmente a gente calcula 1 ano de dieta e de exercício para ele ir lentamente chegando ao peso ideal dele. A gente já falou sobre fruta, né? E o pessoal tá perguntando aqui sobre legumes. A Denise falou que dá cenoura, brócolis, chuchu e batata pro cachorro dela. E a Carla perguntou qual legume seria indicado. Então, o que a Denise falou é bem bacana. Todos esses podem ser dados. Só lembra que batata engorda. E cenoura também, quantidade pode engordar. O chuchu menos. Brócolis cozido também eu não vejo problema. Um animal que gostar. Então, geralmente a gente recomenda beterraba. E ela está em todas as rações super premium. É uma excelente fonte de carboidrato. Cenoura e chuchu. Legal. E aí, queria saber também que não é comida, ou é comida, né? Mais água. Quantidade ideal por dia. Então, cada animal tem uma quantidade de água. O duro é você começar a medir água no animal que já está doente. Mas, geralmente, eles bebem de 80 a 100 ml por quilo. Então, animal de 10 quilos beberia 1 litro de água. Mas isso depende da cidade que você mora, se tem muito calor, se está frio. Então, o que eu acho ideal é você separar várias garrafas de 1 litro e medir quanto o animal bebe de água por dia, considerando que ele está sadio. No calor, a gente pode deixar até ele dobrar ou aumentar 30% de quantidade ingerida de água, se ele estiver exposto ao sol. Só que todos os animais que começam a ficar doentes, por exemplo, problema renal, diabetes, câncer e outros problemas, por exemplo, problemas endócrinos, eles começam a beber mais água. E começam a beber mais água, como é que o dono às vezes percebe? Que ele começa a fazer mais xixi. Às vezes a pessoa não vai beber mais vezes, nossa, ele está fazendo xixi mais vezes. De qualquer jeito, tendo a referência de quanto ele bebe de água,
é muito importante, porque você vê que ele está em condições normais, ele começou a beber mais água, provavelmente ele pode estar com alguma doença. E você tem que ir no veterinário e fazer um check-up, fazer uns exames preventivos para ver o que está acontecendo. Eu acho que é legal a gente falar sobre o peso ideal. A maioria das pessoas se preocupa com ganho de peso. Eu acho que isso realmente é importante. Mas os problemas mais sérios são quando o animal perde peso. Quando ele está doente, ele perde peso. Então, a gente ter anotado o peso ideal de cada um dos seus animais de estimação, por exemplo, vamos dizer que ele tem 22 quilos, tamanho de um labrador normal, não muito grande, não muito normal, num bom estado físico. Um pouco, vamos dizer, um pouco gordinho, entre 22 e 24 quilos. Vamos chegar num bom labrador, com bastante corpo, 24 quilos. Aí chegou no ano seguinte, ele está com 22 quilos. Ele perdeu 10% do peso dele. Não é nada. Durante um ano, o proprietário não percebe, ou talvez diz, ele está um pouco mais magro. Mas 10% do peso perdido é porque o animal está doente. Então a gente vai ter que pesquisar o que causou isso. O Heron, outra pergunta do Heron aqui. Os petiscos tipo bifinho fazem mal para os pets? Pode substituir? Não, né? Eu acho que os petiscos são uma coisa muito agradável e deixam os pets muito felizes. A gente precisa tomar cuidado com algumas coisas. Primeiro, não encher de petisco ou diminuir a quantidade de ração. Então, muitas vezes, o petisco você pode dar até como ração mesmo. Mas assim, bolacha, tem biscoito para cão, você tem que ver a quantidade de caloria que ele tem e abaixar a quantidade total de ração diária. Alguns petiscos têm muita gordura também, então a gente sempre precisa olhar atrás do que está falando com a quantidade de caloria. Uma das coisas que petiscos que fazem mal para alguns cães são petiscos coloridos, que tem muita, sabe, ossinho colorido, e tem alguns animais que desenvolvem uma alergia de pele, alergia alimentar e começam a coçar muito. Também tem alguns petiscos que são feitos de couro de boi, que algum deles tem muito ácaro e também pode causar um sintoma de alergia. Então, se o animal tem problema de pele e pode ser alergia alimentar, uma das primeiras coisas que a gente faz é cortar os petiscos. O Rubens está perguntando. O Rubens, desculpa, está perguntando aqui. Doutora, minhas gatas podem comer comida normal? Elas enjoam da ração e do sachê e me pedem comida normal, que acho que é a comida que ele come, né? Eu posso fazer uma comida para mim e dar a mesma comida para os meus gatos, para os meus cachorros? Não. Gato, ele é essencialmente carnívoro. Isso quer dizer o quê? Proteína. Então, para gato, se eles se encherem da ração normal, você pode dar carne, nunca dê carne crua. Corta a carne em pedacinhos, passa ela um pouquinho por causa da toxoplasmose. E aí a gente está dando qualquer carne. A gente está dando sadia se ela tem que ser um pouco passada. Pode ser carne moída, geralmente procura uma carne sem gordura. Você pode dar peixe, atum em lata, mas aí esse atum, tenta não ser aquele atum que vem no óleo, mas sim na água, né? Água com sal. Pode dar um pouco de atum, pode dar franguinho passado, mas gato, assim, essencialmente carne, proteína. E os sachês, eles são muito bons, mas eles são muito gordurosos. Então, tomar muito cuidado que o sachê tem que ser dado numa quantidade pequena. Alimento seco é ideal também, a gente pode deixar à vontade. Mas não esquece, pesa sempre, faz um controle de peso, veja qual o peso ideal. O peso ideal de um gato às vezes é entre 3,5 kg, se for um gato pequeno, a 5 quilos. Tem os meicuns que podem chegar a 7, 8 quilos, eles vão estar no peso ideal. Mas um gato tem o problema de ele, muitas vezes, ser muito sedentário de dia e à noite não ter gente para brincar com ele. Então, sempre estimula, põe um pote de água num canto da casa, um pote de comida no outro canto da casa, e para cada gato a gente tem que ter pelo menos duas caixinhas de areia, uma em cada canto da casa. Então, ele tem que se movimentar para as suas necessidades, inclusive para alimentação.
Ó, o pessoal tá falando aqui de Shih Tzu, Yorkshire, que às vezes come ração e vomita, ou toma água e vomita. Vômito tem a ver necessariamente com alimentação ou pode ser outra coisa? Não. Vômito, geralmente, vômito pode ser, por exemplo, você dá só ração pro teu cachorro e você deu um pedaço de pizza, ou você deu um pedaço de um queijo, ou alguma salsicha, alguma coisa que ele pegou que... Chocolate mata, né, cachorro. Então a gente dá alguma coisa e eles vão vomitar. Agora, vômito, no Brasil, assim, a gente tem muita doença parasitária, muito verme e muita giardia. Então, assim, tem que fazer um exame de fezes, tem que saber que os animais não têm giardia, principalmente. Se tiver, o veterinário tem que tratar. Então, tudo isso tem que levar o bichinho no veterinário. Vomitar de vez em quando, uma vez por mês, pode ser normal. Mais do que isso é porque alguma coisa tem. Pode ter um problema de fígado, pode ter um problema de rim, pode ter uma infecção. A gente pode ser uma doença de carrapato. Tem que investigar. Legal, doutor, é isso então. Muito obrigada pela sua participação, obrigada pela participação de todos os leitores. Obrigada, gente. Até mais.